Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor abençoa os dizimistas, ofertantes, os irmãos que acreditam na Tua palavra e que têm ofertado com alegria, abençoa, faz uma grande obra, livra de todo mal, tem misericórdia, ajuda, Pai. Entregamos a Ti, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilha, vamos ler uma palavra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, no verso 23, alguns versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 23, está escrito assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, possamos estar firmes, confiando no Senhor, glorificando, adorando e temendo cada vez mais o nome dEle. Que sua palavra venha de encontro aos nossos corações, limpando, lavando, sarando e curando, para que possamos honrá-lo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui, nesse culto de ceia do Senhor. É um culto que é um memorial, para que nós possamos recordar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quero falar para os irmãos que a vida do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, não é fácil. Não tem nada fácil para ninguém. Não é impossível viver uma vida na presença de Deus, mas também não é nada fácil, porque nós estamos num mundo onde todos nós sofremos aflições. E a gente, por conta de nossas fraquezas, às vezes acabamos fazendo coisas que não agradam o nosso irmão, ou o próprio mundo que está debaixo de um poder maligno, num certo sentido, acaba afetando, testando a nossa fé.
O Senhor já prova a nossa fé em várias situações, mas a palavra de Deus também fala que nós passamos por tentações, mas a Bíblia garante que não vem tentação maior do que nós possamos suportar. Com a tentação, o Senhor é fiel, Ele também dá o escape. Às vezes somos tentados a ficar de cara feia sempre, ou tentados a desistir, a abandonar, ou a vitimizar, falar, minha vida é isso mesmo, é um fracasso mesmo, tal. Mas o Senhor garante que no mundo teremos aflições, mas Ele fala, tenha bom ânimo. Amém, aleluia? Então o crente tem que estar buscando esse ânimo vem de dentro para fora. Deus enviou, em Romanos 8, 26, diz que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então quando você se sentir sozinho aí, entra no teu quarto aí e fala, Senhor, eu estou arrebentado, estou moído. E ali, no que você conversa com o Senhor, no que você abre o coração com Ele, o Senhor vai te fortalecendo. Quando você sai daquela oração, já tem ali um vigor maior. Amém, aleluia? É como aquele carro que está acabando a gasolina, já está querendo dar uma engasgada, você para num posto e abastece o carro. Aí quando abastece, ele sai, tá dando uma engasgada, porque o restinho que estava lá entupiu a injeção, mas ele fala, continua, que vai desentupir e vai dar tudo certo. Ele dá umas rateadas, mas vai. Amém, aleluia? Tem hora que o carro nosso dá uma rateada, não é, irmão? Você aí dá uma ai, meu Deus, ai. Daqui a pouco você pega no tranco de novo, a bateria parece que está fraca, mas daqui a pouco vai. Às vezes precisa o irmãozinho dar um empurrão, pegar no tranco. Faz parte. Não pode o irmão ser pedra de tropeço. Nem eu ser pedra de tropeço na sua vida. Já tem que pegar no tranco. O irmão entra na frente ainda, vai enroscar, aí não dá. Irmão, ajuda aí, irmão. Não atrapalha, não. A não ser que o irmão vai rebocar. Aí sim, né? Vai que o irmão também entrou na frente e vai rebocar. Olha que benção. Vai amarrar uma corda para puxar. Olha que benção, irmão. Que benção de irmão que é esse? Não está dando para empurrar, o irmão vai na frente, amarrou uma corda, a irmãzinha amarrou uma corda, e não é corda que arrebenta, não, às vezes é corrente mesmo, para não arrebentar, amém ou não? Não pode ser igual eu vi lá um fusquinha que estava caído numa ribanceira, eles amarraram o negócio de um fusquinha por baixo lá, e não conseguia tirar, e o cara lá em cima, num carro lá, forçando, não ia, o cara falou, acelera mais, daqui a pouco arrebentou o carro no meio, saiu metade do carro. Aí isso não pode acontecer também, né? O irmão puxar com tanta raiva que arrebenta o irmão para trás. Não. Tem que puxar, mas com jeito também, amém ou não? Tem que amarrar no lugar certo. No ponto ali onde o irmão vai aguentar. De repente você vai socorrer alguém que afogou. O irmão afogou, mas às vezes você segurar o irmão por uma posição ruim, lá o irmão, em vez de ele morrer afogado, ele morre, porque você segurando, está apertando ele. Né? Então tem que ter o lado certo de segurar o irmão. Não pode segurar ele na garganta e falar assim, vou afogar mais esse marvado aqui para poder afogar. Pelo menos morrer e vai falar que morreu afogado. Não pode ser assim não. Né? Glória a Deus. Mas os irmãos aqui são bênçãos, amém ou não? O irmão aqui é bênção, amém ou não? Glória a Deus, vamos lá. Paulo está dizendo na primeira carta da igreja aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, ele está dizendo assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Primeira coisa que nós vemos aqui, Paulo está dizendo, eu recebi de Deus, do Senhor Jesus. Eu recebi de Jesus esta revelação. Irmão, tem coisa que homem nenhum passa para a gente. É só Deus mesmo. Por meio da palavra, Deus traz algumas coisas para a gente. Deus traz assim uma substância por meio da palavra. Estava falando com os irmãos de São José do Alegre ontem. Eu falei um ponto que eu achei interessante na palavra. Quando o irmão, domingo passado, no culto das 5, pregou.
O irmão leu o texto de Zacarias, o texto do profeta Zacarias. Quando o anjo apareceu para Zacarias, porque a Isabel estava estéril, já avançado em idade, e o anjo apareceu para falar para Zacarias que a oração dele tinha sido ouvida. Olha que benção. E que a mulher dele ia engravidar. Aí o Zacarias falou para o anjo, mas como que vai ser isso? Aí você vê que coisa. Aí a palavra ela fala muito com a gente. O irmão pregou em cima desse texto. Você lembra disso ou não? Sim ou não? Lembra ou não? Semana passada? Então, olha bem para você ver, ó. Eles eram justos diante de Deus, obedeciam a palavra, mas naquele momento em que o anjo apareceu, ele não estava mais orando para que a mulher ficasse grávida. Essa oração já tinha sido feita há anos atrás. Porque se ele tivesse feito aquela oração naqueles dias, naquela hora, ele não teria perguntado para o anjo como que vai ser isso. Ele já simplesmente ia acreditar, porque era um pedido dele, e essa questão de como ia ser, já estaria resolvido dentro dele, senão ele não teria nem orado naquele momento. Então essa oração não foi feita naquele momento, naqueles dias, por conta de que a mulher estava já de idade. Essa oração foi feita anos atrás, quando a mulher era mais jovem. Mas ele chegou num determinado tempo e não orou mais, porque ele ouviu que a mulher já estava avançada em dias. E ele mesmo falou assim, não tem jeito mais não. Não vou nem orar mais, porque agora não tem jeito mais. Então, num determinado dia, quando ele está na casa, está lá no ministério, lá exercendo, fazendo o trabalho, o anjo aparece e fala para ele, a tua oração foi ouvida. E a tua mulher vai ficar grávida. Ele fala, mas vai ficar grávida? Como que é isso? Está vendo? Porque ele não estava pedindo naqueles dias. Mas como que vai ser isso? Vai ficar grávida? A mulher é estéril. Você está conseguindo entender o raciocínio? Sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Se ele tivesse orado naqueles dias, ele não ia perguntar para o anjo como que vai ser isso. Já estaria resolvido aqui, ó. Eu vou pedir uma coisa que eu sei que Deus é capaz de fazer, apesar de ser impossível para os homens, é possível para Deus. Senhor, minha mulher, eu quero que ela fique grávida. Aí o anjo se aparecesse para ele, tua mulher vai ficar grávida. Amém, glória a Deus, maravilha, está tudo certo. Mas quando o anjo aparece e fala para ele que a mulher vai ficar grávida, ele fala assim, mas como que vai ser isso? Então ele já não está crendo naquela hora. Mas o que eu quero falar para você, nesse ponto, apesar de eu já ter falado dessas coisas, é esse detalhe aqui. O anjo falou assim, ó, eu sou Gabriel, e eu estou diante de Deus direto, eu assisto diante de Deus, eu estou na presença de Deus direto. Quando ele leu esse texto, eu leio e falei, rapaz, um anjo que apareceu para ele fica na presença de Deus direto. Amém ou não? Não é o que a gente quer. Senhor, Davi escreveu, quero estar 1000 vezes na tua casa. Quero estar continuamente diante do Senhor. Na tua presença há delícias. Olha que coisa. E agora o anjo falou para Zacarias, eu assisto diante de Deus. O que é assisto? Eu estou sempre diante de Deus. Que honra do anjo, para o anjo, hein? O anjo fala, eu estou sempre diante de Deus. Agora, você vê a capacidade do anjo ali naquele momento, né? Quando Zacarias falou para ele assim, Zacarias falou, como será isso? Zacarias duvidou, o anjo falou assim, porque você duvidou, você fica mudo agora. E já ficou mudo na hora ali, irmão. Como é que o anjo tem essas? Quanto mais perto de Deus a gente fica, mais cheio do poder, mais poder Deus dá para a gente. Mais ousadia, mais segurança, mais certeza. O anjo falou na hora, você vai ficar mudo, e ficou mudo na hora. Até que o menino, né,
seja apresentado ali. E quando o menino foi apresentado, quando o menino nasceu, e perguntaram para João, perguntaram para ele, né, para Zacarias, né? Qual que é o nome do menino? Qual que é o nome do menino? E um falava uma coisa, outro falava outra. Aí perguntaram para Zacarias, ele escreveu na tabuinha, o nome dele vai ser João. Deixa eu ver se tem algum João na igreja aqui. Tem nenhum João aqui. Olha que bonito, João. O povo ficou assustado, mas como João? Não tem nenhum João na família. Mas foi Deus que pediu, né? O nome dele será João. Mas João é um nome bonito, né, irmão? João, Joana. Olha, Joana é um nome forte. Quando você casar e tiver filho, põe Joana. Ou João. Olha que bonito. É um nome forte, João. Joaquim, João. Joana. Olha. Mas aí na hora destravou a boca do homem, como é que pode? Já começou a falar de novo. Deus é poderoso, amém ou não? Já voltou a falar de novo. Irmãos, tem coisa na nossa vida que acontece, a gente não sabe. Muitas das coisas Deus não explica. Deus não explica. Mas é para o nosso bem. Você sabia? Tem coisas às vezes que a gente fala assim, é coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Bom, parece que é ruim. Mas a gente sempre fala que Deus tem o melhor para a gente. Então, se está acontecendo aquele ruim e Deus é o Senhor da minha vida, então aquele ruim naquele momento, para mim é ruim, mas para Deus não é. Uai, pensa para você ver. Se a minha vida está entregue na mão dele e parece que aconteceu uma coisa ruim, não estou entendendo. Mas ele é o meu Senhor. Por que está acontecendo aquilo na minha vida? Ele é que sabe. Amém? Aleluia? Sabe o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando, tenha confiança em Deus. Confia nele. Como uma criança que confia no pai. Às vezes o pai pega a criança, sai debaixo da chuva, ou num frio, a criança não está entendendo porque está passando aquele frio, aquele momento, mas o pai não quer aquilo. Mas naquela hora é preciso, por conta da situação momentânea, mas é necessário passar por aquele momento. Um remédio amargo que o filho toma, que o pai dá, que a mãe dá, a criança não entende. Por que minha mãe está me dando esse remédio ruim? É ruim, mas vai resolver. Vai resolver. Para não ficar pior. Aquele remédio é ruim, mas a mãe está fazendo aquilo para não ficar pior. Mas a criança não entende. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Davi é uma situação que a gente aparentemente parece que não tem explicação, mas olha para você ver, ó. Davi estava fugindo do rei Saul. E muitos anos fugindo do rei, porque o rei queria matá-lo. Então Saul perseguiu Davi em vários lugares, em várias ocasiões, e Deus deu livramento para Davi sempre. Saul não conseguia pegar Davi, mas teve um momento que Davi precisou sair de Israel e ir morar com os filisteus. Você imagina aí na sua cabeça, ó. Quando Davi ainda estava começando a trabalhar para o rei Saul, Davi venceu e derrubou o herói dos filisteus, que foi Golias. Naquele desafio que teve entre os filisteus e Israel, Davi derrubou o gigante Golias, que era o herói dos filisteus, e os filisteus perderam a guerra. E aquilo foi falado naquela região inteira, que o poderoso Golias, que ninguém na Filístia, em Gate e em Ecrom vencia, foi vencido por um jovem de Israel chamado Davi. Isso ficou conhecido, notório, em toda aquela região. Os anos se passaram e Davi está trabalhando para Saul, e agora o rei se virou contra ele.
O rei Saul virou contra Davi. E Davi fugiu daqui, fugiu dali, fugiu daqui, fugiu dali. Davi teve que tirar a família dele de Israel. E a família de Davi foi morar num país fora de Israel, para você ter uma ideia da perseguição do rei. Imagina bem, você sendo perseguido aqui por uma autoridade, a ponto de ter que pegar sua família, seus irmãos, parentes, e morar fora do Brasil. Para um pouco e pensa para você ver. Agora, Davi está sendo perseguido pelo rei, não tem aonde ele ficar em Israel, que o rei não vá atrás. Sabe para onde que ele vai morar? Vai se esconder? No meio dos filisteus. Como assim? Olha bem, ele vai morar junto com os filisteus. Os filisteus, quando viram Davi, irmãos, está escrito na Bíblia, eles falaram: ei, mas não é esse que as mulheres cantaram, Saul matou milhares, mas ele 10 milhares. Não é esse aí que... lembrando de tudo que Davi fez contra eles. Como que Davi escapou dos filisteus nesse momento, no meio dos filisteus, para não morrer? Olha bem, ele fugiu de Saul, foi morar com os filisteus. Por que os filisteus não mataram Davi? Pergunta para o seu irmão do lado, por que o filisteu não matou Davi? Vai, pergunta para ele, vê se ele responde. Nesse exato momento, por que os filisteus não mataram ele? Sabe por quê? O que a Bíblia fala? Davi se fez de doido. E Davi deixava espumar a boca e se esbravatava feito louco no meio dos filisteus, a ponto dos filisteus falar: ele está louco, nós não vamos matar ele porque ele está louco. A Bíblia fala que Davi se fez de louco no meio dos filisteus. Para você ter uma ideia do sofrimento de um homem de Deus. E Davi nunca culpou a Deus. Ele questionava: Senhor, por causa disso, por causa daquilo. Mas ele sempre falava: não tenho outro bem maior. Tu és o meu Senhor. Eu adorarei o Senhor continuamente. Na presença dos deuses, exaltarei o seu nome. Ainda morando na Filístia, no meio dos filisteus, no meio dos deuses dos filisteus que era adorado, Davi adorava o Senhor. Amém? Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Não é isso que é? Na presença dos deuses. Davi morou quase um ano, um pouquinho mais de um ano no meio dos filisteus, não sozinho não, com 400 homens. O rei de Gate deu um pedacinho de terra para ele morar, com os homens que estavam com ele e com as famílias. E Davi então foi ganhando a confiança do rei dos filisteus. E Davi passou depois a andar junto com o rei dos filisteus. E a guerrear junto com o rei dos filisteus, ajudando os filisteus na batalha. Para um pouco e pensa. Que dureza. Aí chega em 1 Samuel, escuta agora aqui, escuta o que eu vou te falar. 1 Samuel, capítulo 29, os filisteus vão guerrear contra Israel. Para um pouco e pensa agora. De um lado está os filisteus se preparando para ir para a guerra, e do outro lado vem vindo para a guerra Israel, cujo rei é Saul, o filho Jonatas, os príncipes, todos vêm para a guerra. Israel vem para a guerra e Davi vai também para a guerra junto com os filisteus agora, do lado dos filisteus, para guerrear contra Israel. Você tem noção como que vai ser essa guerra? Vou fazer você entender um pouco melhor. Davi gostava muito de Jonatas. Davi, apesar de Saul ser inimigo dele, Davi gostava muito de Saul.
E Davi foi ungido por Deus, rei de Israel, não assumiu o reinado nessa época. Quem era o rei era Saul, mas tinha uma promessa de que ele ia ser o rei de Israel. Como que um homem desse, que tem uma promessa que vai ser o rei de Israel, como que um homem desse, apesar de Saul ser inimigo dele, ele gosta de Saul? Tanto é que Saul tentou matar ele, e ele podia matar Saul 2 vezes, ele não mata Saul. Ele fala, não posso tocar nesse homem, ele é ungido de Deus. Como que esse homem vai para a guerra contra Israel? Escuta agora. Quando eles estão preparados para ir para a guerra, olha o que o nosso Deus é capaz de fazer, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa guerra. Se Davi fosse para a guerra, nós não sabemos o que ia acontecer na guerra. Mas olha o que Deus fez. O rei dos filisteus, na hora que eles estavam preparados para a guerra, virou para Davi e falou para Davi, você não pode ir para a guerra com a gente. E Davi disse assim, como que não? Eu tenho sido fiel ao Senhor. Ele falou assim, eu sei que você tem sido fiel aqui. Olha bem o que o rei vai falar para ele. Mas os meus oficiais, os meus generais, não querem que você vá para a guerra, pois eles disseram que você não agrada a eles. Se você for para esta guerra, eles me disseram que a única maneira do rei Saul gostar de você é que durante a guerra você pode ficar do lado dos filisteus e se voltar contra nós. É a única maneira de Saul aceitar você em Israel novamente. Então você não agrada aos nossos oficiais indo para esta guerra. Olha que coisa, irmão. Davi ficou triste, aborrecido. E Davi sai chateado, amargurado naquela reunião e não vai para a guerra. Agora, escuta aqui. Se Davi tivesse ido para a guerra, vamos fazer uma suposição. Davi não foi para a guerra. E na guerra, presta atenção, na guerra morreu Saul e morreu Jonatas. E Israel perdeu a guerra. Os filisteus ganharam a guerra. O que a Bíblia fala? Em 2 Samuel, no capítulo 1, que quando Davi soube que Saul tinha morrido, que Jonatas tinha morrido, Davi jejuou o dia inteiro e chorou o dia inteiro com seus homens por causa da morte de Saul e de Jonatas. Então fica claro que Davi, a hora que estivesse guerreando, ele não ia bater de frente com Jonatas. Ele não ia bater de frente com Saul. Provavelmente ele ia ficar do lado de Israel em algum momento ali. E Israel ia vencer, talvez vencesse a guerra. Mas olha bem como que o plano de Deus é. Se isso acontecesse e Davi ficasse do lado de Israel, Israel vencesse a guerra, como que vai ser Davi junto com Jonatas, junto com Saul, em Israel, sendo que Saul morre de inveja de Davi e Saul quer que Jonatas seja o próximo rei. A confusão que ia dar a Israel com Davi lá. Então a Bíblia Deus não permite que isso aconteça. Então a gente não sabe o que poderia acontecer depois. Alguma coisa não ia dar certo, tanto é que Deus não permitiu isso. Mas quando Davi deixou de ir para a guerra, olha o detalhe agora, quando Davi deixou de ir para a guerra, porque o rei não quis que ele fosse para a guerra, o rei dos filisteus não quis que ele fosse para a guerra, Davi saiu com seus homens do meio do exército e voltou para sua casa, para sua cidade. E quando ele chegou na cidade dele, onde estavam os filhos e as mulheres deles, ele não encontrou ninguém, porque naquele exato momento, os amalequitas, um povo que veio de longe, havia atacado a cidade, destruído a cidade e levado a família de Davi e dos seus homens para a escravidão, para o exílio. Então, se Davi não sai das fileiras dos filisteus naquele momento,
ele perderia suas famílias, seus homens perderiam suas famílias lá. Olha o que Deus fez. Ao mesmo tempo, no exato momento, Deus não permite que ele vá para a guerra contra Israel e faz ele voltar contra a vontade dele. Mas ele não sabe que contra a vontade dele é o melhor para ele, porque a família precisa dele lá. Irmão, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende, mas Deus sempre vai fazer o melhor por nós. Apesar de parecer uma coisa ruim naquela hora, Deus está fazendo uma coisa que depois, lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mesmo a gente não entendendo agora. Amém, aleluia? O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitos são os planos do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Amém, aleluia? Deus conhece a intenção dos nossos corações. A gente quer o melhor para a nossa família, mas a gente acha que em determinado momento não deveria ser daquele jeito. Parece que Deus está indo contra a gente. Não está, não. Paulo está dizendo assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor o quê? Ele recebeu do Senhor uma visão, não só aqui da ceia, mas de muitas coisas. Sabe quando que ele recebeu? Foi depois da conversão. Sabe o que Deus falou sobre a conversão de Paulo? Ele era Saulo, e Deus falou para Ananias: este homem, que é o perseguidor da igreja, vai converter. Atos capítulo 9. Ananias disse: Senhor, esse homem é perseguidor, e agora como é que eu vou orar para ele ser um crente? E Deus falou, Jesus falou para Ananias: vai lá, põe a mão sobre ele vai ser curado, vai se converter, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, muitas das vezes, Deus chama a gente também para momentos de sofrimento na nossa vida, mas para o bem nosso também, e para a honra e glória dele. Naquele momento a gente não vai entender, mas o Senhor não vai deixar a gente perecer no meio da história, no meio do caminho, sem antes terminar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, aleluia? Nós estamos aqui num culto de ceia, em que todos nós aqui vamos pegar o pão e pegar o cálice, que é símbolo da nova aliança, da morte e ressurreição de Cristo. Todos nós que estamos aqui hoje, dependemos do Senhor. Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 15, que nós somos iguais ramos numa árvore. O ramo, por si mesmo, não pode dar fruto. Todo ramo que está nele e que não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que está nele, eu estou nele, você está nele, amém, aleluia? Glória a Deus. Mas ele diz que ele poda. Quando ele poda, dói. Sabia disso? Podar uma árvore, você está cortando ela. Está cortando ela. Se você pudesse perguntar para ela, ela ia falar assim: ai, 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 ai. Se você pudesse perguntar para a árvore: tá legal aí? A árvore ia falar assim: ai, 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 ai. Mas depois que você poda, passa um tempo, o que acontece? Ela dá mais fruto. Amém, aleluia? E se não podar, ela perece. Quem sabe o Senhor está podando você? Hã? Quem sabe Deus está podando você? Ai, ai, ai. Mas vai dar mais fruto, amém, aleluia? Glória a Deus. A poda dói.
Quem já podou alguma coisa? Isso aí que mexe com árvore. Quem já podou? Quem já podou? Quem já podou? É bom a poda, sim ou não? Melhora depois, sim ou não? Melhora. Quem está sentindo que Deus está podando você aí, levanta a mão. Deus está podando eu, pastor. Ai, 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 ai. Está doendo. É melhor podar do que cortar, viu? Porque o ramo que não dá fruta, ele corta. Mas o ramo que dá fruta, ele poda. Então a poda dói, mas é melhor ser podado do que ser cortado. Se ele poda, é igual o pai que puxa a orelha do filho, que disciplina. E lá em Hebreus capítulo 5, capítulo 12 fala, qual é o pai que não disciplina o filho? Se você está sem disciplina, então você não é filho, é bastardo. Mas se está sendo disciplinado, então é filho. Como um pai corrige o filho que ama, Deus corrige nós também. Amém, aleluia? Se sinta amado por Deus. Se sinta amado por Deus. Você sabia que tem alunos na escola? Tem alunos na escola, 10, 11, 12, 13 anos, que a mãe e o pai deixam fazer o que quiser em casa. Não tem limite. Isso atrapalha a criança na escola. E quando chega na escola, que a gente vai colocando alguns limites lá, a gente tem alguns problemas no começo. No começo, porque a criança não entende. A gente tem alguns problemas no começo, porque a criança não entende, porque a mãe e o pai largam fazer tudo que quer. Chega na escola, o professor põe limite. Mas depois de um tempo na escola, a própria criança agradece a gente, né? Não verbalmente assim, mas a gente percebe que ela tem uma gratidão, porque aquilo está fazendo bem para ela. O limite que está sendo colocado para ela. O limite faz bem para a criança, faz bem para o filho. A própria criança se sente amada, se sente valorizada, porque tem alguém sobre ela. Sabia disso, meu irmão? Então, quando você solta, deixa, eu não tive quando eu era pequeno, deixa meu filho fazer o que quiser, está prejudicando a criança, está atrapalhando a vida dela. Em Provérbios fala que a vara da disciplina corrige o filho, isso é para o bem da criança. É estultícia quando a mãe e o pai deixam a criança solta de qualquer jeito. A criança cresce uma criança tola. Cresce uma criança tola, sem limites. Solta. Não sabe receber um não. Mas o nosso Deus, Ele sabe frear nós, amém ou não? Ele corrige eu, corrige você, porque Ele nos ama. Então Paulo escreveu para a igreja de Corinto que ele recebeu do Senhor o que Ele também vos ensinou. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é derramado por vós. Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu por nós. Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus sofreu, Paulo sofreu também. Mas, Jesus, em Hebreus, a gente ir para a ceia agora, para a gente cear, em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, está escrito, Hebreus capítulo 12, está escrito no verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1. Portanto, visto nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, isto é, desprezando a afronta, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Sabe o que estava querendo dizer? Jesus sofreu, Jesus sofreu,
mas ele sabia que depois do sofrimento ia ter uma alegria para ele. Jesus sofreu, mas ele sabia que ia ter uma alegria para ele depois. Então, porque havia uma alegria depois, ele suportou a afronta, suportou a provação. Sabe o que Paulo está querendo dizer? O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? E Paulo, na carta aos Romanos, está querendo dizer, em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, para eu fechar aqui, para a gente ir para a ceia. Em Romanos 12, verso 12, acha aí, Romanos 12, verso 12. Olha o que está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Só a primeira parte do versículo: alegrai-vos na esperança. Fala comigo assim: alegrai-vos na esperança. O que significa isso? Presta atenção, ó. Imagina bem, o Senhor Jesus está aqui, ó, nesse ponto da vida dele. Imagina bem aqui, ó, você vai entender o que significa esse versículo. Esse ponto, Jesus está aqui e ele vai passar por um sofrimento. Ó, ele vai passar por um sofrimento. Vai ser espancado, humilhado. Essa parte aqui agora é sofrimento. Vai espancar. Mas daqui para frente é ressurreição. Ele vai ressuscitar aqui, ó, nesse ponto. E aqui é vitória, é alegria. Ele vai sentar à direita de Deus Pai, nesse ponto. Mas vamos voltar de novo. Nesse exato momento, Jesus está aqui, ele vai passar pela aflição, pela provação, por tristeza, por muita dificuldade. Então, o que Paulo está dizendo assim, ó? O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que Jesus, ó, olha aqui, suportou isso aqui, essa aflição, pela alegria do futuro que lhe estava proposta. Ele sabia que depois dessa aflição havia uma alegria lá atrás, lá na frente. Então ele suportou tudo isso. Hebreus 12, 1, 2. Pela alegria que lhe estava proposta. O que Paulo está escrevendo aos Romanos 12, 12? Alegrai-vos na esperança. O que é a esperança? Eu espero que eu saia dessa e no futuro dê tudo certo, seja para a honra e glória do Senhor, eu seja fortalecido, abençoado. Então, alegrai-vos agora na esperança de que quando terminar tudo isso, eu estarei melhor do que eu estava antes e vou glorificar o nome do Senhor. Alegrai-vos na esperança. Ele não está dizendo, você não vai ficar alegre por conta desse momento, porque esse momento é difícil de atravessar ele. Mas por que você está alegre, apesar de estar vivendo esse momento de sofrimento? Porque há uma esperança dentro de mim. Alegrai-vos na esperança. Amém, aleluia. Vamos participar da ceia aqui agora, vamos arrumar a ceia? Glória a Deus. Quem que vai arrumar a ceia? Glória a Deus, que o Senhor nos ajude. Glória a Deus, João, aleluia, João. Maravilha ser como uma criança. Sabe de nada. Problemada, está só com a gente. Sabe de nada, que coisa. A mãe que sofre. Mas tem que orar pela mãe, que a mãe está usando o menino. Deus tenha misericórdia. Vamos orar aqui, que Deus abençoe os elementos da ceia. Senhor, apresentamos os elementos da ceia nesta noite. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, foi moído por nós. E o fruto da vide, que representa o sangue que foi derramado por nós. Pedimos ao Senhor a bênção
a consagração nos elementos que serão ministrados nesta noite. Abençoa, Senhor, abençoa, pois queremos e estamos nesta nova aliança. Abençoa, abençoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai participar? Quem de fato entregou a vida para Cristo? Quem entregou a vida para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A honra é tua, Senhor. Glória a Deus. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram do seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu perdão.
Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. A honra é tua, a glória é tua. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus, que o Senhor tenha misericórdia, nos perdoe, nos purifique. Perdoa eu, perdoa esta casa, perdoa a tua igreja. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Ajuda nós, ajuda nós. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Digno, 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 digno. Adorado para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Digno, digno de adoração. Digno do louvor, aleluia. Uma semana abençoada para a igreja. Uma semana de vitória, cheio da presença de Deus. O Senhor te guarde, te proteja. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Seja abençoado, fortalecido, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus te proteja, te guarde, te ilumine em tudo, te livre de todo mal, que nos livre de todo mal. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.